A gente pode dizer que o cinema ele é fruto de séculos de experimentações e de técnicas desenvolvidas. Já na China antiga, a gente tinha o teatro de sombras, por exemplo, né, que é um grande ancestral do cinema. Depois, já no século XVII, a gente tem registros na Europa da lanterna mágica. Mas já no século XIX que a gente tem algumas experimentações mais intensas sobre a ilusão de movimento. Então a gente tinha ali no século XIX o surgimento de algumas invenções como o taumatrópio, o zootrópio e o fenaquitoscópio, que eram ferramentas que geravam a ilusão de movimento. Teve um fotógrafo que foi muito importante para o surgimento do cinema, que foi o Muybridge, né? Então ele fez alguns experimentos aí, tirando várias fotos em sequência e depois exibindo elas numa velocidade X e que gerava essa ilusão de movimento, como eu mostrei no vídeo anterior. Aí nos anos de 1890, a gente tem ali as primeiras câmeras de cinema mesmo surgindo. No caso ali do Thomas Edison, em 1894 mais ou menos. Esses filmes eram bem curtos e retratavam diversas cenas que eram extraordinárias para os cidadãos comuns dos Estados Unidos. Eram indígenas dançando, mulheres atiradoras, acrobatas estrangeiros, gatos boxeadores. Thomas Edison ele tem no seu nome mais de 2.000 patentes registradas. Esse número faz a gente se questionar se isso era fruto de uma mente inventiva e genial ou se era de fato só capitalista e utilitarista. E já no ano seguinte a gente tem os irmãos Lumière na França, fazendo a primeira exibição no Grand Café de Paris. Na França, também em 1895, os irmãos Lumière fazem sua primeira exibição no cinema do Grand Café de Paris, exibindo cenas do cotidiano da vida moderna na França. Apesar de seu caráter documental mais próximo da vida comum dos cidadãos, as apresentações causaram grande surpresa. Nunca antes as pessoas haviam visto uma representação da realidade tão hipnótica e potente. É de se questionar, no entanto, se as filmagens eram de fato naturais, já que as pessoas filmadas parecem ignorar a câmera de cinema, objeto que dificilmente passaria despercebido pelas pessoas. Também podemos observar um cuidado com o enquadramento e posicionamento das pessoas frente à câmera. Com o tempo, o mero registro das cenas cotidianas acabou perdendo a graça, então eles passaram a incluir alguns enredos e piadinhas nos filmes. E na Alemanha também, a gente tem logo em seguida os irmãos Klanodowski, também criando ali uma máquina que eles chamavam de bioscópio. No Brasil, o cinema chegou ali mais ou menos em 1896 com a família dos Irmãos Segreto e eles faziam exibições nas cervejarias, nos grandes bares ali do centro do Rio de Janeiro. Ainda naquela exposição em 1895 no Grand Café de Paris, tinha um ilusionista chamado Georges Méliès que estava entre a plateia e ele ficou encantado com a tecnologia do cinema. E ele tentou comprar a máquina dos irmãos Lumière, mas eles rejeitaram essa proposta. Então, depois de um tempo, Méliès resolve encomendar uma máquina de cinema de um outro inventor, um inventor inglês. Nas gravações, o Méliès desenvolveu alguns truques e efeitos especiais, sendo responsável então por uma importante renovação no cinema, transformando, de fato, o cinema em arte.
Até essa época, o cinema contava a história sempre usando planos gerais, onde a cena toda se desenvolvia para depois cortar para outro plano, onde se desenrolaria toda a cena seguinte. Com o tempo, os cineastas passaram a experimentar a combinação de diversos enquadramentos e a intercalação de planos. Já em 1915, o escritor e jornalista David Llewellyn Wark Griffith, também conhecido como D.W. Griffith, ele lança o seu famoso filme, um longa-metragem chamado O Nascimento de uma Nação. Esse filme é até então o mais longo produzido, tendo cerca de 3 horas de duração. Até nessa época só se produziam curtas-metragens, filmes de 10 minutos, de 5 minutos. Esse filme, O Nascimento de uma Nação, trazia diversas inovações estéticas que já vinham sendo experimentadas por outros cineastas da época, mas foi a primeira vez que tudo isso foi agregado num filme só, em um longa-metragem. Esse filme é considerado o precursor da linguagem clássica do cinema, além de representar o surgimento da indústria cinematográfica de Hollywood. Até hoje, os filmes, seriados e novelas se utilizam desse estilo de narrativa para contar histórias. Assim foi estabelecido um estilo dominante de cinema. Essa forma de cinema, com close-ups, cortes, acontecimentos paralelos, traz uma sensação de onisciência. A história contada é dessa forma cada vez menos questionável. Então a gente pode dizer que essa narrativa ela não é imparcial, ela demonstra e defende uma determinada visão de mundo, colocando o espectador numa situação de passividade, dominando o espectador pelas paixões despertadas pelas cenas e reduzindo a capacidade de questionamento do espectador. Para a gente ter uma noção da influência desse filme, vamos analisar esta cena do filme. Aqui a gente vê uma montagem paralela mostrando o que ocorre dentro e fora da casa. O perigo se aproxima e a tensão aumenta. Os personagens fogem para outro cômodo. Os negros
no caso aqui são atores brancos pintados de negro, são os tais dos blackface, eles chegam mais perto dos brancos e a tensão aumenta. E quando eles estão prestes a invadir o segundo cômodo, uma intervenção externa da Ku Klux Klan, que no caso desse filme são os heróis, salva as vítimas brancas. Agora a gente vai comparar essa cena com uma cena do filme O Iluminado. Aqui a gente vê também o perigo se aproximar. Numa montagem paralela, a gente repara que o perigo se aproxima. A vítima foge para um segundo cômodo e o inimigo entra no primeiro cômodo. Wendy, eu já cheguei. Saia, saia, de onde estiver. Danny, eu não consigo sair. Corre! Corre, se esconde! Corre! Rápido! Porquinhos, porquinhos, me deixem entrar. Nem se você muito implorar. Então eu vou soprar. Eu vou bufar. E sua casa derrubar. Para!
aqui! Depois, quando a tensão chega ao ponto máximo, uma intervenção externa interrompe a ação do agressor. É interessante a gente observar que o filme que inaugura a linguagem e a indústria do cinema é também o filme mais racista da história. Então a gente pode se questionar, então, quem são essas pessoas que usaram e usam até hoje esse filme com esse conteúdo como referência do que deve ser feito no cinema. 100 anos depois do filme do Griffith, o ator e diretor Nate Parker faz um filme com o mesmo nome, mas dessa vez o filme trata de uma revolta da população escravizada contra os escravizadores. É uma revolta que aconteceu em Virgínia, no sul dos Estados Unidos, em 1831. Learned your lesson, Warren? Oh, yes. I've learned. Go fight. I pray you sing a new song. Let the high praise of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword in their hand to execute vengeance on the demonic nation. Sing to him a new song. Esse filme ganhou 2 prêmios no Festival Internacional de Sundance e deixou esse filme como um dos mais cotados para concorrer ao Oscar em 2017. No entanto, veio a público, nesse ano, uma acusação antiga de violência sexual que envolvia o nome do Nate Parker e de um dos produtores do filme, o Jean Celestin. Mesmo com a absolvição dos réus, esse caso vindo a público acabou manchando a reputação do filme e gerou um boicote ao filme, impossibilitando ele de participar, tirando ele da corrida do Oscar. A gente pode se questionar, no entanto, por que outros cineastas que, mesmo com acusações de abuso sexual, continuam servindo de referência na linguagem do cinema e têm seus filmes lançados, como é o caso do Woody Allen. Evesqua ewo mabrabo inyenam. Asudia ikanu nyansa. Asudia tosu means eye apupujo. Asudia tosu means eye enitre. Akwadawe okra yanananu esentreni from. Bounu said, Omeyem, kom sheni, ema yem profo, umaye hina, yentien, umaye hina.